Não só quem está no culto, a paz do Senhor. Aleluia. Eu sei que a maioria está feliz de estar aqui hoje para cultuar o nome do Senhor, mas eu estou muito mais feliz de voltar à casa onde tudo se começou quando eu cheguei em Belém, em 1998. Taboa era galeria, bem antigo, a igreja da agulha, e nós congregamos aqui Deus desenvolveu o talento nas nossas vidas, tocávamos, e eu estou feliz porque eu estou revendo um amigo que há muito tempo eu não via, o Pedro Paulo, né? Dei muito prejuízo para a irmã Odete, quando dormia lá, e almoçava e tomava café. Que Deus abençoe vocês grandemente. Feliz Dia das Mães a todas as mamães, em especial a minha mãe, Iracilda Amorim, que já foi regente do Círculo de Oração aqui, a minha sogra, Márcia Valles, e a minha esposa, que não é mãe, mas já está sendo mãe, porque daqui para junho já nasce o nosso Natanael, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Enquanto você procura, eu louvo a Deus pela vida do pastor Emerson. Muito obrigado. Tem investido em nossa chamada, naquilo que Deus tem nas nossas vidas. Ao irmão Gilberto, que quase toda semana estamos vindo aqui apoiá-lo no culto do meio-dia. Você que tem um tempo, venha. Tem sido bênção de Deus. Amém? Capítulo 9, versículo de número 39. Diz assim: E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou ela viva. Você pode se sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Nessa noite, que é um dia especial, as mulheres que estão aqui nessa casa de oração, Deus nos traz esse texto, e esse texto é bem marcante para as nossas vidas, porque o cenário que envolve esse texto é um cenário que não é tão alegre ou tão agradável a princípio. Essa mulher chamada Dorcas, ou Tabita, que mora na localidade de Jope, e essa mulher é chamada de discípula. E ela não é chamada com esse título simplesmente por ser chamada. Ela é chamada porque ela produz algo, ela produz alguma coisa. Ela não é chamada ou colocado esse título nela porque ela resolveu de uma hora para outra fazer algo. Isso já estava no DNA da sua vida, produzir algo para o Senhor. Você vai ver que essa mulher é uma mulher que ela tem boas obras. A Bíblia diz que essa mulher, ela é costureira, ela faz vestes, e ela dá dinheiro, ela dá esmolas às pessoas daquele lugar. Quando nós vemos isso, a gente já começa a ver o cenário de necessidade que há naquela cidade, justamente porque Jope é uma cidade costeira, fica à margem de mares, fica à margem de rios, e todos nós sabemos, ou a maioria de nós sabemos, que toda cidade costeira, a chegada e a saída de navios são muito comuns.
nessas viagens, nesses lugares costeiros, é muito comum os homens saírem para viajar, para ir em busca do sustento, do trabalho, porque esse é o papel do homem no meio da sociedade, é buscar o sustento para a sua casa e assim trazer a providência para dentro do seu lar. Mas o que me chama a atenção, porque não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Muitos navios saíam para o trabalho, para a pescaria, para entregas, mas não voltavam. E isso fez com que o cenário daquela cidade começasse a ser conhecido como um sinal de tristeza, uma cidade que trazia uma tristeza por causa das perdas que ali tinham. Muitos homens saíam, mas não sabia se voltaria. Eles saíam para trabalhar, mas não sabia se voltariam para os seus lares. E assim, o número de viúvas naquela cidade começa a crescer. Quando o cenário de perda começa a se levantar, quando as mulheres começam a ficar viúvas, quando o cenário começa a ficar em tristeza e em luto, Deus nunca vai deixar uma cidade desamparada sem levantar alguém para se levantar como consolador daquela cidade. Eu não entendi, Felipe, eu vou explicar melhor. Todas as vezes que o cenário começa a ficar ruim, todas as vezes que uma crise começa a chegar, o nosso Senhor Jesus Cristo levanta alguém como escape, como socorro, como referência, como ajuda, como alguém que vai estender a mão no cenário que se levanta. E eu não sei se você consegue entender isso, mas no meio da crise que nós passamos, apesar da ideia ser de nós ficarmos em casa, mas dentro de casa, a igreja se levantou com uma mão estendida, e ainda que a crise tentou parar a igreja, ela não conseguiu, porque em casa tinha oração, em casa tinha palavra, em casa tinha vestimenta, em casa tinha alicerce, em casa tinha socorro, porque você estava lá. O meu Senhor te levantou no meio da crise, para levar o socorro no meio da tua família. O que me chama a atenção no texto é isso, é porque o cenário agora é de perda. Eu lembro que de 10 para 11 anos de idade, nessa congregação eu perdi o meu pai. E o cenário que a gente tinha era um cenário de que o sustento da nossa casa foi embora. Só que eu ainda entendo e comecei a aprender desde os 11 anos de idade, é que Deus não desampara os seus. Eu não sei se você tem comunhão com esta pessoa, você que está aqui ou você que está em casa. O meu Senhor está dizendo, Ele não desampara os seus. De 10 para 11 anos de idade eu vi o meu pai partindo, porém eu vi também a mão de Deus sustentando a nossa casa. Porque todas as vezes que a crise chega, Deus levanta pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Nessa noite, que é uma noite tão especial, e é uma noite que é marcada neste lugar de um encontro de Deus com a vida de alguém aqui. Nessa noite em que Deus resolve falar com alguém, o meu Senhor está falando com você que, independente da circunstância em que você está sendo rodeado, independente das lutas que você tem enfrentado, Deus está enviando um socorro para você, Deus está enviando um refúgio, Deus está enviando aqui um escape para a tua vida. Eu não sei se você consegue crer nisso, mas eu creio, porque o meu Jesus me trouxe aqui para falar a você: ei, você não está só no meio dessa crise, e ainda que todo o cenário seja para você desistir, o meu Deus está dizendo para você: você não vai parar. Você não vai. No meio desse cenário, Deus levanta essa mulher. E essa mulher, ela vai se levantar de uma forma fundamental e especial dentro dessa cidade. Porque o talento que ela desenvolve, o trabalho que
ela faz, por mais simples que seja, é um trabalho de suma importância. Porque nem tudo que é grande quer dizer que é especial. Tem pessoas que fazem coisas pequenas, que aos olhos dos homens são pequenos, mas para quem recebe a ajuda, para quem recebe o trabalho, para quem recebe aquilo que está sendo feito, é algo especial. Eu lembro que aonde eu congrego, no Jardim de Deus, quando nós chegamos ali, a gente chegou para morar no condomínio que tem lá, e a gente passou um momento de crise, e tinha um irmão, que ele fazia parte da ação social, e eu lembro que muitas das vezes eu chegava cedo, como alguém que gosta de cultuar o Senhor, eu chegava, abria a igreja, participava do culto, e ele fazia sorteio de cestas básicas, e eu sempre tive comigo a ideia de que quando Deus quer nos abençoar, Ele pode mover os de longe, sim, Ele pode, mas eu creio que Deus trabalha muito mais com os de perto. Por que eu creio nisso? Porque os de perto conhecem as nossas necessidades. Essa é para ser a regra. É os de perto que sabem quem nós somos, porque família é assim. E eu lembro que às vezes eu chegava no culto, ajeitava a bateria, ajeitava o som, abria a porta, arrumava as cadeiras, e ao findar o culto, a gente em crise, o irmão chegava que essa aqui eu não vou sortear, porque essa daqui eu vou doar para este obreiro aqui, e eu voltava para casa com sustento. Um trabalho muito simples que ele fazia, mas de suma importância no momento em que a gente estava vivendo. Hoje, pela graça de Deus, nós não precisamos receber. Hoje, pela graça de Deus, Deus nos levanta para abençoar outras vidas. O que eu quero dizer com isso é que todo trabalho feito com amor, com dedicação, todo trabalho que não é feito para homens, mas feito para Deus, é um trabalho que, por mais simples que seja, glorifica o nome do Senhor que está sentado no alto e sublime trono. Você não precisa estar com o microfone na mão, você não precisa estar à frente de grandes coisas, você só precisa fazer algo com amor ao Senhor. Porque tudo quando fizerdes, não faça como se fosse aos homens, mas faça como se fosse para Deus, porque o nosso Deus, Ele há de recompensar a todos nós. Dorcas não está fazendo o trabalho por status. Dorcas não está costurando porque quer ser conhecida. Dorcas está fazendo isso porque ela vê a necessidade que há à sua volta. O grande problema da igreja do século 21 é tampar os olhos para a necessidade que está à sua volta. Alguém por esses dias chegou comigo no trabalho de jovens e falou assim: Felipe, eu não sei como trabalhar. E eu perguntei para ela: o que é que os teus jovens estão enfrentando? Os meus jovens estão com problemas de depressão, de ansiedade, namoro antes do tempo. Eu falei: então você já tem o problema, agora peça a Deus a solução. Porque nós estamos muitas das vezes tampando os olhos para a necessidade que está à nossa volta. Tem pessoas que sentam do nosso lado e a gente não sabe com o que ela está passando. Tem pessoas que chegam neste culto aqui que a gente não sabe o que ela está enfrentando dentro de casa. E às vezes no apertar da mão, a paz do Senhor acalorado da presença de Deus, isso muda a história dessa pessoa. Porque muitas das vezes, como eu, você também já chegou neste lugar entristecido, cabisbaixo. Aí você só precisava de um abraço e de repente aquele irmão chegou com você. E por mais que a pergunta seja só por educação, você está bem, e a resposta também seja por educação, eu estou bem, mas no abraço a cura e a restauração aconteceu.
Nós não podemos tampar os olhos para a necessidade que está ao nosso redor. Nos últimos tempos, Deus está precisando levantar Dorcas. Nos últimos tempos, Deus está precisando levantar alguém que olha a necessidade e, embora o trabalho seja simples, mas alcance, mas faz, mas surte efeito naquilo, no meio da nossa sociedade. Eu tenho falado na nossa área do Tapanã, eu tenho falado, gente, Deus nos plantou neste lugar para frutificar. Essa comunidade Deus nos deu. Nós vamos cuidar das viúvas, nós vamos cuidar dos jovens. Por quê? Porque eles têm precisado de alguém que é maior do que nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas eu cheguei nessa noite para falar algo. Essa mulher aqui, ela tem e ela reconhece o que está acontecendo ao seu redor. E ela começa agora a usar o que Deus lhe dá como talento, a costura. E ela começa a fazer vestes. E até onde eu entendo de vestes, a veste ela serve para cobrir, ela serve para revestir. Então o que essa mulher ela está fazendo é algo bem simples. Ela está pegando alguém que está sem roupa, exposto, nu, e está vestindo essa pessoa. Porque o trabalho da igreja não é expor quem está perto de nós. O trabalho da igreja é vestir quem está ao nosso redor. Por muitos anos nós passamos a julgar muitas pessoas. Por muitos anos, pessoas que entraram nesta igreja, entraram nas nossas igrejas, foram julgadas porque nós expomos os pecados, os erros e as falhas. Mas Deus tem levantado Dorcas nesses últimos tempos, que ao invés de expor, está vestindo e dizendo: ei, aqui você não vai ser exposto, aqui você vai ser tratado, cuidado, vestido, porque eu sei que existe um Deus que cuida de todos nós. Essa mulher usa o talento dela. Mas eu parto aqui para encerrar o que Deus tem para nós nessa noite. É que como todo trabalhador ele chega a um momento em que ele cansa. Nesses últimos tempos em que Deus tem nos colocado para trabalhar, eu tenho conversado com alguns líderes. E a maioria dos líderes que chegam conosco fala assim: Felipe, muitas das vezes não é que a gente não tem vontade de fazer, é que às vezes nós estamos cansados demais, porque nós temos a nossa vida secular, nós temos que nos doar ao trabalho, à liderança, a gente tem que se preocupar com muitas coisas. E muitas das vezes a palavra que eu libero é: você precisa entender que enquanto você trabalha para o Senhor vai cuidando de parte por parte da tua vida. Eu sei que às vezes parece clichê, mas o meu Senhor diz para você: quando você trabalha na obra, Ele vai cuidando da tua vida por completo. O que eu tenho falado para algumas pessoas ao nosso redor, eu sei que cansa, eu sei que estar na frente de um trabalho cansa, eu sei que é cobrança em cima de cobrança, mas deixa eu te falar uma coisa: aqueles que estão na presença do Senhor voarão como asas de águia, correrão e não se fatigarão. O meu Senhor está dizendo que Ele dá vigor ao que está cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O meu Senhor chegou nessa noite aqui para dizer para alguém: ei, eu estou renovando as tuas forças. Você vai sair daqui hoje revigorado para uma semana de colheita, de plantação. Você vai produzir no reino. Oh, glória! Só que o cansaço não é o problema, porque quando o cansaço chega, o descanso chega também. E o descanso, com uma noite bem dormida, passa. Mas quando a pessoa chega ao estado de Dorcas, que ela não está cansada somente, agora ela está adoecendo. E a pessoa que está adoecendo, ela muitas das vezes, dependendo da doença, ela vai
gradativamente aumentando ou piorando. E tem muita gente que tem trabalhado, tem pessoas que têm trabalhado, mas estão doentes, estão entristecidos. Nada do que é falado está bom, nada do que é feito concorda, nada do que é apresentado está na visão correta. E essa doença, ela só vai piorando ao longo dos tempos, porque muitas das vezes os anos de experiência traz a ideia de que tudo está certo conforme a visão da pessoa. Mas o que eu entendo é que para toda doença há uma cura, e a cura é se apegar ao Senhor, para começar a entender: se algo não está conforme você quer, é porque está melhor do que você precisa, porque a visão de Deus não erra, o direcionamento de Deus não erra. E a pior coisa é quando alguém está doente e não reconhece a sua doença. Está trabalhando doente, ferindo outras pessoas e não reconhece. Alguns anos atrás, ferido eu estava. Algo que estava acontecendo entre eu e o meu pastor. E chegou um momento que estava difícil de conviver. Eu chamei ele, eu falei: meu pastor, senta aqui, eu preciso conversar com o senhor. Eu estou triste com o Senhor porque aconteceu isso. Nós estamos feridos com o Senhor porque aconteceu isso. E eu não quero que isso fique em mim, porque eu sei que se ficar dentro de mim vai virar uma raiz de amargura, e nós não conseguiremos produzir. E eu sei que o inimigo quer isso, que nós nos distanciemos. Mas eu quero lhe pedir perdão, porque eu reconheço que quem está ferido sou eu, e eu preciso da sua oração, eu preciso da sua ajuda, para que eu possa produzir no reino. Muitos de nós precisamos reconhecer isso, o quão doente nós estamos, porque o tratamento está aí, mas muitas das vezes nós não queremos entrar no tratamento que Deus tem para nós. Muitas das vezes Deus está dizendo: eu quero que você produza mais, só que você não se permite ser curado, você não se permite ser tratado. É por isso que a tua vida não caminha. Mas eu vim nessa noite, porque essa corrente vai ser quebrada. Eu creio que existe uma cura sendo derramada nesta noite aqui. Eu creio que existe um tratamento de Deus sendo derramado nesta igreja, para você que está em casa. Por quê? Porque eu creio que aqui vai ficar pequeno para as curas que vão acontecer, para a produção que vai chegar nesta cidade, neste lugar. Eu sinto a graça de Deus falando com alguém, dizendo: ei, Ele quer te curar. Mas para Ele te curar, você tem que aceitar o tratamento. E enquanto eu estou falando aqui, antes do pregador falar, o Espírito Santo está bradando nos teus ouvidos, e Ele está dizendo: você precisa liberar perdão, você precisa pedir perdão, você precisa se consertar com o reino, porque a obra ainda não acabou. Eu sinto Ele aqui. Porque enquanto a pessoa está doente, ainda tem uma solução. Só que essa mulher aqui, agora ela não só adoece, ela morre. E a morte dela vai trazer uma grande comoção dentro daquela cidade. Até que alguém descobre que Pedro está em uma cidade próxima. Mandam chamar Pedro para ele ir logo lá. E quando Pedro chega na cidade de Jope, você vai ver que agora as pessoas, as viúvas, começam a se chegar com Pedro e começam a dizer: olha, as vestes que Dorcas fazia, olha o que Dorcas costurava, olha o que ela produzia. Porque tem pessoas que só vão chegar diante de outras para apresentar o passado daquilo que um dia nós fizemos.
Eu conheço pessoas que as coisas nunca estão boas. E alguém olha como era a igreja há tantos anos atrás, olha como era a igreja há tanto tempo atrás, olha como era a igreja no tempo de fulano, do pastor fulano. E só tem prazer em apresentar aquilo que já foi feito há tempos atrás. E o que eu entendo é que o meu Deus, Ele não trabalha com passados. O nosso Deus, Ele trabalha com presente e futuro. Porque se Ele fosse trabalhar por passado, eu não estaria aqui. Se Ele fosse trabalhar na minha vida por tempos atrás, nós não estaríamos aqui. É por isso que Deus, Ele pega a gente na beira de um bar e Ele fala: eu te chamo hoje, mas amanhã você vai ser meu missionário dentro dessa cidade. Eu te pego dentro da boca de fumo hoje, mas amanhã você vai ser evangelista. Oh glória! O meu Deus, Ele te pega no presente e te apresenta o futuro. E eu não sei se alguém aqui tem a capacidade ou a coragem de levantar a mão. Por quê? Porque quando o meu Deus te chamou, Ele já te apresentou um futuro. E o futuro não é nessa terra. Existe uma Canaã celestial a nos esperar. Existem pessoas que sempre vão chegar com você e sempre vão apresentar o teu passado, e acham que você está morto, acham que tudo acabou para você. Só que eu louvo a Deus. Sabe por que eu louvo a Deus? Porque para todas as vezes que alguém chega dizendo ela morreu, o meu Deus chega e envia alguém a dizer: não morreu, ainda está viva, está só dormindo. Não, teve alguém que não entendeu. Todas as vezes que alguém diz: ixi, acabou para a irmã fulana, Deus envia alguém e começa a dizer: não acabou não, ainda tem vida lá. Quando alguém chega e diz: ela não produz mais porque acabou, aí Deus envia alguém e diz: não acabou, eu sou o Deus que cuido da vida dela, eu sou o Deus que trato a vida dela. Oh glória! Quando alguém começa a apresentar a tua vida, quando alguém começa a apresentar a vida de Dorcas, Pedro olha assim e fala: ei, sai todo mundo daqui. Porque aqui a gente não vai falar de passado. Porque o que Dorcas produzia ainda não acabou. A obra que Deus começou na vida de Dorcas ainda não acabou. Eu vou dobrar o joelho, eu vou orar por Dorcas, e o cenário da vida dela vai mudar. Porque é muita gente falando do que você fazia lá atrás, mas é pouca gente que dobra o joelho para orar para você voltar à vida. É pouca gente que apresenta a tua vida para dizer: Senhor, eu sei que ela produzia, parou, mas eu também sei que o Senhor é o Deus que vai mudar a história dela, e ela vai voltar a produzir no reino. Talvez ninguém disse isso para você, mas eu vim nessa noite dizer a você: ainda não acabou. Tem gente espalhando que você morreu, que você não produz mais, mas o meu Senhor trouxe o Felipe lá do Tapanã para dizer a você: você pode até ter chegado morto aqui, mas vai sair daqui vivo hoje. Oh glória! Quando Pedro manda todo mundo sair, que ele ora, a Bíblia diz que agora ela olha para Pedro e se assenta. E quando ela olha para Pedro e se assenta, a Bíblia diz que Pedro pega ela pela mão, coloca ela de pé. Não, isso aqui é só para quem está de casa. Pedro pega ela pela mão e começa a andar com ela, como ela estava no cenáculo, no quarto alto. Ele começa a descer as escadas. Quem subiu vendo ela morta, está vendo Pedro descer com ela viva. Eu não sei se alguém está entendendo, mas isso aqui é profético para o Monte Tabor. Quem subiu essa escada vendo você morto, vai ver você descendo pelas escadas de vivo e glorificando o nome do Senhor.
a palavra de ordem é essa: Deus está trazendo você à vida novamente. Deus está dizendo: não acabou, você não parou de produzir. E eu quero nessa noite que você se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Porque eu vim aqui com um objetivo hoje. E o objetivo é que alguém saia daqui, meu pastor Emerson, produzindo nessa semana. Só que talvez você chegou aqui doente, talvez alguém te deu como morto espiritual, emocional. E enquanto eu estava pregando aqui, o Espírito Santo estava falando com você. E a palavra de direcionamento do Espírito Santo foi falando assim: vai lá na frente, porque você precisa receber uma oração para voltar à vida hoje. Então, se o Espírito Santo falou com você enquanto eu pregava, eu quero que você saia do seu lugar, que eu quero orar por você. Eu sei que tem, porque Deus não manda recado, Ele fala direto com quem está aqui. Talvez você esteja em casa e essa palavra seja para você. Dobra o joelho aonde você está, que eu quero orar por você. Eu sei que Deus falou, cadê você? Que Papai do céu está dizendo e está te chamando, dizendo: ei, você vai voltar à vida. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Sai do teu lugar e vem. Isso. Sai do teu lugar e vem, eu sei. Teve alguém que essa semana planejou desistir de tudo, até da sua vida. E o Senhor te trouxe neste culto aqui para dizer a você que ainda não acabou, que no dia em que você planejou desistir de tudo, o Deus Todo-Poderoso entrou no teu quarto e te deu vida, e o meu Senhor te chama hoje.